A palavra diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a verdade será estabelecida. O que são testemunhas? São vozes. Então, Denise está aqui hoje como uma testemunha daquilo que Deus tem falado. Tantos outros têm, semana após semana, nos falado a respeito de conserto, de ajustes, de mudanças, de reformas na nossa vida. Eu estava lendo alguma coisa e de repente me saltou aos olhos que no mês de setembro é o mês que finaliza o chamado calendário bíblico e entra num outro ano, diferente do nosso, né, calendário gregoriano. E segundo o costume do povo de Israel, quando eles vão se aproximando do fim do ano, eles sabem que o novo tempo vai requerer novas atitudes. O novo tempo, para ser vivido, precisa ser antecipadamente acompanhado de novas atitudes, de novas posturas. Deus não vai fazer nada de novo em cima do velho. Posso ouvir um amém? Amém. O que Deus faz de novo é sobre o que está preparado para receber o novo. Por isso que antes dele fazer alguma coisa, além de tudo quanto ele fez na morte de Cristo, quando ele nos deu a condição de nova criatura, somente a nova criatura pode ter o Espírito. E tendo o Espírito, então, experimentar toda a realidade que é essa nova realidade de vida com Cristo. E aí, eu fui olhar os meses e vi esse mês, o mês chamado Elu, que é o mês que terminou ontem. Hoje já é o último mês. E é muito interessante que Elu, a expressão, quer dizer, ou quer significar ajustes, acerto. E é exatamente isso que as empresas, por exemplo, fazem quando vão chegando ao final de um exercício fiscal. Para entrar num novo período, elas fazem um balanço, porque elas têm que apresentar, segundo as leis, um balancete ou um balanço das suas atividades, um balanço do seu patrimônio, um balanço do seu estoque, um balanço das suas contas a pagar, das suas contas a receber, enfim, toda a empresa passa por um processo de balanço. Quantos aqui de nós, né, já operamos nisso, né? Eu já, durante 28 anos, estive trabalhando secularmente nesse aspecto, e quantas vezes nossos fins de semana eram ligados a todo aquele ambiente de administração de uma fábrica toda, para que pudesse fazer os registros entre aquilo que de fato existia e aquilo que contabilmente estava lançado. Então tinha que se fazer acertos, e nesse momento de balanço até mesmo se produzia prejuízos, quando se descobria que aquilo que estava registrado contabilmente era menor do que aquilo que de fato existia. Então houve perdas, e essas perdas traziam um problema sério, muito sério para a empresa. Tudo que é natural reflete o que é primeiramente real, que é o espiritual. O real não é aquilo que a gente vê. O real é um subproduto. Aquilo que a gente vê é um subproduto daquilo que de fato é. E o que de fato é o espiritual. Então as coisas que são realizadas no mundo natural, elas têm um reflexo daquilo que está no mundo espiritual. Por isso que Jesus, para operar na terra, ele diz: não faço nada senão aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo. Então aquilo que eu vejo o meu Pai fazendo, isso vai acontecer na terra, através da minha vida. E aí veio esse mês de Elu, então, que é o mês onde esse povo, que é chamado povo da Bíblia, nós somos também o povo da Bíblia, amém, amado? Um povo que se prepara para o começo. Você entendeu isso?
Se preparar para o começo. Diferentemente da nossa cultura, que é baseada em fundamentos babilônicos, e Babilônia é tudo aquilo que é contrário ao plano de Deus. Quando a gente vai chegando no fim de ano, a gente não faz balanço, a gente faz festa, a gente viaja, a gente se distrai, a gente faz tudo, menos dizer assim, vamos parar. Pegue sua Bíblia e diga assim para você mesmo ouvir: antes que Cristo volte, a nossa cultura será mudada totalmente, integralmente, para a cultura do reino que Ele veio trazer. Amém, amado? Quantos de nós estamos no reino de Deus? É por isso que esse povo, quando começa o ano, eles não começam o ano fazendo festa. Eles começam o ano fazendo o quê? 10 dias de oração e de jejum. Alô? Está mexendo com algumas vaquinhas sagradas da gente, né? Mas irmãos, tem como. Jesus está às portas. E a gente não vai ter como dizer assim para Ele: mas Senhor, sabe como é que é a cultura do meu país? Eu não moro no Oriente Médio, eu moro no Brasil. Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Amém. E o reino dele é o seu reino, é o meu reino, sim ou não? Então, o Senhor nos ajude a romper com essas cadeias, sejam elas exuberantes, brilhantes, de ouro, mas que afinal de contas são correntes. E corrente não é objeto de decoração. Corrente foi feito para aprisionar, para prender. E em Cristo as nossas correntes já foram quebradas. Então nós não vamos inventar novas. Quero ler algo para você que eu li essa semana. Aliás, essa semana eu li muito. Como eu li, para passar o tempo. Fiz um pouquinho igual o adolescente faz, para passar o tempo, dorme. Ela está lá na Bahia, né? Eu está usando ela de todas as formas, e ela fica me ligando: aquele negócio que você falou e tal, está escrito onde, vai assim e tal, e tal. Depois eu quero a parte da herança aí também, viu? Mas eu li algo nessa semana e eu gostaria que você ouvisse. Eu vou caminhar nessa noite naquilo que Deus tem falado ao nosso coração. E essa noite, mais uma mula que vai falar. Que é isso? Sim. Deus usa quem Ele quer. Ele já usou uma mula para repreender um profeta. Quem lembra de Balaão? Porque eu estou dizendo isso? Porque algumas vezes, aquilo que você já ouviu em vezes anteriores, você vai ouvir novamente hoje. Mas pode ser que essa noite seja a mula falando, para que de fato o que não precisa acontecer não venha a acontecer, e o que precisa acontecer de fato aconteça. É uma nova posição. Eu li o seguinte: estão prontos para receber nessa noite? Os que estão aí na galeria, amém? Glória a Deus. Deus, o Espírito que está aí, está operando aí, amém? Glória a Deus. Diz assim: você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja, pode ser até que tenha casado na igreja. Para quem já ter morrido na igreja, ter sido velado na igreja, e ainda assim acordar no inferno, caso esteja meramente na igreja e não em Cristo.
caso esteja meramente na igreja, e não em Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. Na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Nós temos na nossa Bíblia duas cartas, a primeira e a segunda carta. Paulo escreveu 3 cartas à igreja de Corinto. Uma delas ficou perdida, não é conhecida, mas quando ele escreve, ele faz citação exatamente a respeito dessa carta que a gente não conhece e certamente produziu escritos tremendos para a vida da igreja daqueles irmãos de Corinto. Quero falar nessa noite sobre arrependimento. Quero falar de arrependimento. Segunda Coríntios capítulo 7, versículo 9. Paulo começa dizendo assim: agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Olhe para mim, por favor. Esse texto está dentro de um contexto onde Paulo, em uma carta anterior, que é exatamente essa carta que não é conhecida, ele faz sérias e muito pesadas advertências para com a igreja de Corinto. Isso produziu um abatimento muito grande na igreja. Eu digo um abatimento no sentido deles terem refletido sobre aquilo que eles estavam fazendo, comissionadamente, passivamente ou ativamente, em relação a um determinado pecado que estava presente na igreja e que, uma vez consentido, estava trazendo uma legalidade para toda a ação e opressão sobre muitos dos cristãos que estavam ali naquela igreja naqueles dias. Então Paulo, ao tomar conhecimento disso, manda uma carta, essa terceira carta, que não é conhecida, mas ele faz citação então aqui, onde nessa carta ele adverte, exorta, estabelece aspectos até mesmo de disciplina, mostra a realidade que estava por trás, vamos dizer assim, do pano, de toda aquela atitude passiva da igreja, principalmente dos líderes, com relação a determinados pecados conhecidos e que eram tolerados e sustentados. E mais, aqueles que estavam vivendo desta forma, estavam ali operando como se fossem cristãos normais, enfim. E Paulo, ao tomar conhecimento disso, pelo zelo que ele tinha para com o seu chamado, ele então exorta a esses irmãos para que eles abrissem os olhos e percebessem aquilo que estava acontecendo, sem o que haveria sérias consequências. Isso trouxe um pesar muito grande, trouxe uma tristeza que Paulo aqui, nesses 3 versículos que a gente vai ler, que nós estamos lendo, ele fala de 2 tipos de tristeza. E essa primeira, ele cita uma tristeza segundo Deus. E aí eu quero concluir: pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Versículo 10. Porque a tristeza segundo Deus, diga tristeza segundo Deus. Bom, a alegria do Senhor é a nossa força, bem amados. Mas existe uma tristeza que Deus produz dentro do nosso coração também. Alô? Deus produz tristeza também dentro da gente. Como isso? A palavra de Deus diz, uma tristeza segundo Deus. E você sabe que Deus é bom. Então aquilo que no primeiro momento ele produz, essa tristeza, uma vez compreendida, ela vai produzir coisas muito boas. E Paulo diz, porque a tristeza segundo Deus opera ou produz o quê? Arrependimento. Pois vocês se entristeceram, para a salvação, arrependimento para a salvação, o qual não traz peso.
Mas a tristeza do mundo, a tristeza do mundo opera a morte. Vejam, o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês: dedicação, desculpas, indignação, temor, saudade, preocupação e desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso aqui. A palavra aqui mostra duas realidades. Paulo está escrevendo para a igreja. Então Deus está falando hoje para a igreja que está em terra fértil. E hoje, amados, nós precisamos entender que não é mais uma mensagem. Deus usa a quem Ele quer. E se Deus nessa noite quer me usar para que em primeiro lugar eu seja abençoado, Deus seja louvado por isso. Mas eu tenho certeza que Deus quer fazer muito mais do que a me abençoar. Mas quer abençoar também a sua vida. Então feche os seus olhos por alguns momentos, por favor. Espírito Santo, eu te peço, e é você quem fala no nosso interior. Se você não falar, as palavras vão apenas produzir eco, barulho nos nossos ouvidos. Por isso, nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, toda voz de dissimulação nos nossos ouvidos, no nosso interior, no nosso coração, que essas vozes sejam silenciadas em nome de Jesus. Todo espírito, Senhor, contrário ao governo, o querer do Espírito Santo de Deus, todo espírito estranho a mudanças, todo espírito estranho ao lugar de arrependimento dentro de cada um de nós, Senhor, que esses espíritos sejam silenciados em nome de Jesus. Eu oro, Pai, para que todo sofisma, toda aparência de verdade, mas dentro do seu pacote está carregado de coisas falsas, de fundamentos frágeis. Pai, no nome de Jesus, derruba isso, Senhor. Pai, no nome de Jesus, que não haja nenhum coração trancado para ouvir, mas que haja corações prontos para receber a Tua palavra. E que por conta disso, Senhor, haja salvação nesta noite. Haja salvação nesta noite, Senhor. Haja salvação daqueles que já fazem parte do Teu reino. Porque cremos, assim falamos, e assim será. Em nome de Jesus. Amém. Diga ao Senhor: Senhor, continua a falar. Paulo fala então de uma tristeza que é segundo Deus. Uma tristeza que, diante do pecado, diante daquilo que repetidas vezes está sendo praticada, mas que chega um momento onde o Espírito de Deus vai, como a espada vai penetrando mais, e vai nos trazendo incômodos. Diga incômodos. É uma forma de Deus agir na nossa vida, diante de práticas, diante de pecados, diante de posturas, diante de comportamentos, diante de hábitos, que já sabemos que desagradam a Deus. Quantos aqui já tem a Cristo? Quantos aqui já tem a Cristo? Quantos aqui que já tem a Cristo tem o Espírito? Ok. Todos que receberam a Cristo têm o Espírito. E o Espírito fala conosco, sim ou não? Ele não fala aqui, ele fala aqui. Mas entre aquilo que ele fala no nosso espírito e a nossa mente, precisa haver uma tomada de atitude. A convocação do Senhor para esses nossos dias é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependimento é uma mudança de atitude. Arrependimento não é um consentimento mental apenas. Arrependimento não é uma reflexão que se dá apenas dentro do ambiente dos
nossos pensamentos. Você sabe que você está arrependido quando a sua opinião a respeito de pecado está de acordo com a opinião de Deus. Quando a gente não fica produzindo desculpas para aquilo que já é indesculpável. Você sabe que há uma tristeza segundo Deus. É quando alguém peca ou está vivendo em pecado. Há uma voz dentro de você que te inquieta. Há uma voz dentro de você que diz: precisa de mudança. Tem que sair desse lugar. Tem que haver uma reforma. Tem que haver uma metanoia. Tem que haver uma mudança de entendimento. E essa tristeza, segundo Deus, não é um abatimento que nos faz cair, que nos faz desmaiar, que nos faz perder as forças. Uma tristeza, segundo Deus, é a consciência de que estamos ofendendo a Deus. Quando eu tenho consciência que o meu pecado ofende a Deus, isso produz uma tristeza, porque eu estou ofendendo aquele que me ama. Eu estou ofendendo com a minha atitude. Eu estou ofendendo com os meus hábitos. Eu estou ofendendo com as minhas dissimulações. Eu estou ofendendo com os meus adultérios, com as fornicações, com as atitudes que causam horror diante da presença de Deus. Então a tristeza, segundo Deus, produz dentro de nós essa consciência de que estamos diante dele, e diante dele o contraste entre o amor dele e a nossa prática errada, distante, nos entristece. A tristeza que não é segundo Deus, a tristeza, o segundo tipo de tristeza que a gente pode sentir, é aquela tristeza que a gente fica, por conta do pecado, preocupado com o que a pessoa que tomou conhecimento vai fazer. É a tristeza que a gente fica por causa da nossa reputação. O que vão dizer de mim? É a tristeza de que alguma perda no nível daquilo que você é, daquilo que você tem, pode acontecer. Uma mentira pode produzir uma perda de emprego, então a pessoa fica triste. Isso não é arrependimento. Há muitas pessoas que estão se arrependendo, mas não segundo Deus. Só há arrependimento quando eu tenho a consciência, em primeiro lugar, de Deus na minha vida e não do outro. Quando eu tenho a consciência, em primeiro lugar, da repreensão de Deus e não do outro. Só há arrependimento quando eu tenho a consciência, não do temor da repreensão do alheio ou do outro semelhante a mim, em primeiro lugar, mas sim diante de Deus. É por isso que quantas vezes, talvez você já tenha experimentado tomadas de decisões: eu não vou mais fazer isso. E de repente passa um tempinho e você volta à mesma prática. Ou seja, você teve um arrependimento, esse nível de arrependimento, uma tristeza, mas apenas por causa das consequências que aquele erro produziu. Até que aquelas consequências desaparecem, elas já não pesam mais, e a prática então retorna. O arrependimento, segundo Deus, você passa a odiar o pecado. O arrependimento, segundo Deus, produz dentro de você uma postura definitiva: eu não caio mais neste pecado. Por quê? Porque você tem a consciência, você está diante de Deus. Todos nós sabemos que o Senhor, Ele tem os seus olhos sobre toda a terra. Ele sabe o que está escrito no nosso Facebook, Ele sabe o que está escrito no nosso WhatsApp, Ele sabe as coisas que estão sendo feitas lá no lugar mais oculto, Ele sabe de onde você veio antes de você chegar aqui essa noite. Ele sabe tudo isso.
Mas enquanto não houver uma tristeza segundo Deus, você vem para esse lugar, ouve a palavra, sente o coração compungido, sente uma certa tristeza, mas daqui a pouco o ambiente muda e novamente a prática vai se renovando, a mesma prática. Se alguém está em Cristo, é nova criação. É certo, e eu e você sabemos que nós estamos sendo transformados. Paulo diz: não julgo que já alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que é as coisas que para trás ficam? Não são as coisas da velha maneira de viver antes de receber a Cristo, não. É mesmo depois de ter recebido a Cristo, ainda viver naquelas práticas. E Paulo diz: eu deixo isso, prossigo para o alvo, o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Irmãos, Cristo está às portas. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. É a voz dos céus sobre a terra. Que tempo é esse que a gente vive, irmãos? Alguns dias atrás, uma família morando na Barra, o homem, chefe daquela casa, o gerente geral, ou seja, como se diz, o céu, o maior, dirigente maior de uma empresa, diante de umas circunstâncias que estavam acontecendo dentro da empresa, onde ele já não era mais copiado nos e-mails, ou seja, sendo colocado de lado, ele é tomado de pânico pela expectativa do que iria se produzir caso ele não tivesse mais condições de sustentar a sua família. Morava na Barra da Tijuca, um dos condomínios mais caros do Rio de Janeiro, e num dia deslocado da vida, e é certo, debaixo de ações de demônios, e ações de demônios não estão apenas para aqueles que estão fora do reino de Deus, as ações de demônios estão também sobre aqueles que estão dentro do reino de Deus. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Então não pensemos nós, que carregamos uma Bíblia, porque entramos dominicalmente aqui neste lugar, que estamos livres. O diabo anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele não iria fazer isso se ele não visse a possibilidade de encontrar um lugar para entrar e destruir. Ele fez isso com Jesus. Jesus disse isso: se a mim fizeram isso, que sou vara verde, quanto mais farão a vós outros. Amém, irmãos? Amém. Se fizeram a mim, que sou vara verde, você sabe que vara verde é difícil de ser quebrada. É disso que Jesus está falando. Se fizeram isso a mim, que sou capaz de resistir, se fizeram isso a mim, que eu sou o próprio enviado de Deus na terra, quanto mais farão a vós. E não venha com discurso religioso: o sangue de Jesus me cobre. O que te cobre é andar em arrependimento. O que te cobre é andar em verdade. O que te cobre é andar como um verdadeiro cidadão. Discurso religioso. O diabo está vomitando pessoas assim. É o que ele mais se agarra, é o que ele mais incentiva. Vamos lá, hoje é domingo da ceia, vai lá, toma lá aquele copinho, olha, bebe lá e recebe a oração, e vamos viver, e vamos viver. E é como esse escrito que eu li hoje. Mas sei que durma um dia e outro dia acorda no inferno. Irmão, sabe por que Deus está falando isso aqui? É porque Ele não quer ver ninguém no inferno. Mas não é porque Ele não quer ver ninguém que alguém, até estando aqui, irá. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Não resista a mim. Você resistir a mim não vai ter nenhum problema.
Não resista a Deus, porque aí a gente tem problema. Aquele homem pega sua mulher, mata uma faca, pega os seus 2 filhos, rasga a tela de proteção e joga os filhos e ele também do alto de um prédio, será de quantos andares? 18 andares. A família, uma manhã destruída completamente. No dia seguinte, em São Paulo, o homem vai ao Tribunal de Justiça. E ele está lá no 12º andar, segundo andar do Tribunal de Justiça. Não sei o que aconteceu, ele estava acompanhado do seu filho. E ele também vai para o parapeito, lá naquele andar alto, e se joga. E ele e o seu filho morrem. O diabo está ceifando vidas. O diabo está atormentando pessoas. O diabo está produzindo nelas uma tristeza que não é segundo Deus, uma tristeza que leva à destruição, como Paulo diz. A tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento, e se levando ao arrependimento, leva a uma vida plena com Deus. Mas a tristeza, apenas como uma comoção, apenas por um sentimento, mas que não há mudança dentro, ou seja, as coisas continuam sendo repetidas. Por isso que a palavra de Deus diz: aquele que mente, não minta mais. Mas a gente pode mentir. A palavra de Deus diz: não minta mais. Tome uma decisão diante de Deus. E quantas vezes a gente ouve isso: toma uma decisão diante de Deus, toma uma decisão diante de Deus, faça isso diante de Deus. Às vezes não temos a consciência da presença de Deus. É um tempo difícil. Um tempo muito difícil. Se eu pudesse escolher, eu diria: Jesus, volta agora. Volta agora, Jesus. Mas eu tenho projeto disso, projeto daquilo, eu tenho isso, aquilo outro. Isso é nada diante daquilo que foi preparado para aqueles que o amam. Meu amado, em nome de Jesus, nós temos que ser radicais. E o pecado não terá mais domínio sobre vós. Você pode repetir isso? O pecado não terá domínio sobre mim. Vamos caçar os leões, mas o primeiro são aqueles que estão escondidos dentro da gente, que a gente tolera, que a gente insiste em culpar as circunstâncias, em culpar as pessoas. Esqueça as pessoas, esqueça as circunstâncias. É você e Deus. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas e a pressão e o medo? Josué disse: eu já tomei a minha decisão. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5, por favor. Você nessa noite precisa de um elenco, uma relação de coisas que são estranhas ao reino de Deus. Versículo 16, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito. Andai no Espírito. Andai em arrependimento. Andai em confissão. Andai em retidão. Ande com Deus. Se você não tem vivido isso, meu amado, não importa, você pode dizer: eu já estou 15 anos na igreja. Você pode estar 15 anos, 20 anos, e os dias da sua existência estarem sendo contados para o inferno.
se não houver um arrependimento genuíno, que é o arrependimento que produz tristeza, é o arrependimento que você, como que quisesse entrar dentro de você mesmo, tamanha vergonha de sendo um filho de Deus, estar ofendendo a esse Deus. Mas não a tristeza por causa do seu líder, não a tristeza por causa do que as pessoas vão falar, não a tristeza por causa do que você pode vir a perder. Essa é uma tristeza que Deus diz que é para a morte, porque é uma tristeza que não produz mudança. Mas a tristeza, segundo Deus, faz a gente dizer: tropa de elite, eu desisto de viver essa vida miserável. Eu desisto de viver nessa vida de mentira. Eu desisto de viver nesta vida que nem eu estou convencido que sou salvo. Como saber isso? Quem está em Cristo anda no Espírito. Sim? Ok? Alguma dúvida quanto a isso? Quem está no Espírito, quem está em Cristo, anda nas coisas de Deus. Anda na verdade, anda em amor, anda em paz. Lembra da mensagem do domingo passado? Anda em justiça, anda em perdão, anda como Jesus andou na face da terra. E preste atenção numa coisa: Deus não colocaria essas coisas para você se não fosse possível. Você vive elas. Tudo é possível ao que crê. Porque quando você crê, Deus entra em operação. Quando você crê, Deus toma junto com você e diz: filho, você vai comigo. Filho, eu te sustento. Filho, ainda que venha o vale da sombra da morte, não temas, eu estou com você. Digo, porém, andando no Espírito, e não a vez de cumprir ou satisfazer a cobiça da carne. Diga: a cobiça da carne. Quem aqui tem um corpo de carne? Quem aqui tem um corpo de carne? Todos nós. Então a sua carne cobiça. E cobiça já é pecado, sim. E o que a cobiça é pecado também, claro. Porque a carne, essa natureza com a qual nós entramos na terra, essa vida descaída de Deus com que nós entramos na terra e em Cristo fomos restaurados em nosso espírito, mas a tua carne continua cobiçando. A tua carne, homem, continua a cobiçar a mulher alheia. A tua carne, mulher, continua a cobiçar as coisas alheias. A carne não se converte. A carne não muda. Ela precisa ser posta em disciplina. Ela precisa saber quem é que manda em você. Quem manda em você não é a sua carne. Quem manda em você não é a sua vontade. Não são os seus impulsos. Não é a sua testosterona. Não é a sua libido. Quem manda em você, se você é nova criatura, é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não cobiça. E se há pecado, se arrependa, é hoje. É arrependimento, é uma tristeza segundo Deus. É você dizer: Senhor, eu estou sendo confrontado. No primeiro momento a gente se sente como que encurralado. Se possível fosse, a gente escaparia para um lado e para o outro. Mas entenda, quando Deus nos confronta, é porque ainda estamos debaixo da sua misericórdia. É porque Deus está dizendo ainda para mim e para você: tem esperança, tem
lugar de mudança. Vamos lá, filho, ouça a minha palavra e mude hoje. Diga: minha carne cobiça. A minha e a sua carne. Do mais profano aqui nesse lugar, do mais santo, cobiça. A sua carne não quer viver a vida de Deus. A sua carne quer matar. A sua carne quer se irar e pecar. A sua carne quer socar no rosto quem te ofende. A nossa carne não pode ser um lugar de confiança. Maldito é aquele que confia no homem. Não é confiar na pessoa, temos que ter relacionamentos confiáveis, mas é confiar na habilidade da carne. A carne tem habilidade para uma coisa: para pecar. Por isso que o Senhor, Ele nos deu o seu Espírito, porque se não fosse necessário um instrumento para nos fazer prevalecer contra nós mesmos, não precisaríamos do Espírito. Mas Ele nos deu o Espírito para que nós pudéssemos prevalecer. E em Cristo você prevalece. Em Cristo você vence o mundo. Em Cristo você vence o diabo. Em Cristo você vence a carne. Em Cristo você vence a prostituição. Em Cristo você vence o adultério. Em Cristo você vence a pornografia. Em Cristo você vence a mentira. Em Cristo você vence o divórcio. Em Cristo você vence todas as coisas. Em Cristo. Em Cristo. Não é na religião. Em Cristo. Não é a terra fértil. Não é a Assembleia de Deus. Não é o nome que for. É em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. A carne luta. A carne não é um adversário fraco. Quantas vezes, para se safar, você mentiu, e a sua carne revelando que ela é um adversário fortíssimo. Quantas vezes você olhou e cobiçou um adversário fortíssimo. Quantas vezes produziu-se fantasias na sua mente para ter um relacionamento mais quente. A carne é um adversário fortíssimo. Glória. Caia o temor de Deus sobre nós. Que esse chão seja um nível menor no lugar do nosso desmaiar. Eu não estou zangado com você. A unção não quer. Eu estou atacando o pecado. Eu estou atacando o diabo. Eu estou atacando a nossa carne. A sua carne. Esse corpo. Seus sentidos. Seus desejos. É adversário para a obra que Deus planejou sobre a minha vida e sua vida. E esse adversário não vai prevalecer sobre nós. Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. Diga: se opõem um ao outro. Percebe o que é isso? Se opor um ao outro. Ora tem um que está mais forte, ora tem outro que está mais forte. Jesus disse assim: o Espírito está pronto. Pronto para quê? Para operar na minha vida e na sua vida, para que tudo que a gente faça seja para a glória de Deus. Mas a carne é fraca, ela é fraca com relação a agradar a Deus. Ela não tem habilidade
preparados para agradar a Deus. Seu espírito quer adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Não quero sentar aqui. Hoje eu não estou afim não, vou lá. Vou ficar do lado de fora, vou perguntar quanto é que foi o jogo do Fluminense. É a sua carne. E quantas vezes o diabo vai sacudir a carne do teu marido, da tua esposa, do teu filho, da tua vizinha, do teu vizinho, do teu colega de trabalho, diante de você, dizendo para você, é ele, para despertar em você uma oposição à luz de Deus que já está dentro de você. Para despertar dentro de você ódio, ressentimento, mágoa, gritaria. Para despertar dentro de você tudo aquilo que desagrada a Deus. Então, quando a gente tem a consciência de que eu posso decidir quem prevalece na minha vida, se é a minha carne ou se é o meu espírito, e se a gente quer viver uma vida abençoada por Deus, é claro que racionalmente não precisa nem ter o espírito. Qualquer um de nós responderemos, é claro que eu quero viver no espírito. Então, se você quer viver no espírito, e você quer viver nessa realidade que Deus preparou para mim e para você, você tem que hoje se arrepender até o pó da terra. Essa é a consciência dos homens de Deus que eu estou dizendo nas Escrituras. Eles se arrependiam, iam no lugar mais baixo, até o pó da terra, e ainda assim pegavam pó e lançavam sobre as cabeças deles. Era uma forma deles dizerem para Deus, Senhor, nós estamos envergonhados. Se o pecado não nos envergonha diante de Deus, e só nos envergonha diante do outro, isso não é uma tristeza segundo Deus. Se o pecado não nos envergonha diante de Deus, não estamos arrependidos, por mais que digamos, perdoa-nos, perdoa-nos, perdoa-nos. Deus não se deixa levar pelo meu ou pelo seu teatro. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Diga assim, eu não estou debaixo da lei. E pergunte a você, que lei é essa? É a lei do pecado. O que é a lei do pecado? A alma que pecar morrerá. Quantos estão vivos aqui? Ok? Percebe que você não está debaixo da lei do pecado? Então? Mas sabe que Paulo, quando escreve lá em 1 Coríntios, capítulo 11, quando ele está falando sobre a ceia, ele diz, examine esse homem, esse mesmo, se come, não, bebe o cálice. Porque quem comer o pão, beber o cálice, e quem não discernir o corpo de Cristo, aquele que não discerne o corpo de Cristo, o que é discernir o corpo de Cristo? É discernir o amor de Deus, é discernir a misericórdia de Deus que está disponível para a gente agora, exatamente nesse momento. E deixa eu te dizer uma coisa, você não precisa de um momento de apelo para se arrepender. Você pode se arrepender onde você está aí agora. E quando a gente não tem consciência do que significa Deus na nossa vida, Paulo diz então, para a igreja de Corinto. Mas se fosse para a igreja de Corinto, essa carta não viria para nós, o Espírito Santo, não, esse negócio era lá com Corinto só. Mas o Senhor deixou que essa carta viesse, então ele diz, esse negócio aqui para a terra fértil também. Por isso que há entre vós muitos fracos, muitos doentes, não poucos, que dormem. Dormir é palavra para a morte. Não é dormir no culto, não. Morte.
Você sabia que tem gente que morre prematuramente? Tem gente que morre no tempo errado. Porque tem gente que gera esse tempo sobre a sua vida. Na medida que eu e você temos consciência, Jesus veio para nos dar vida e vida eterna, vida e abundância. Eu preciso então entender, Senhor, vida e abundância não é apenas uma existência de 24 horas. Senhor, vida e abundância é ter paz. Amém. Aleluia. É paz. As obras da carne são manifestas ou conhecidas. Diga, as obras da carne são conhecidas. Paulo está dizendo assim: as obras da carne, todos vocês têm experiência de vida. Todos nós que aqui estamos, a galeria aqui embaixo, todos nós temos experiências das obras da carne. As obras da carne significam pecado. Diz, elas são manifestas e elas são. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3, versículo 19. As obras da carne são manifestas, as quais são o quê? Vamos lá. Paulo está escrevendo isso para quem? Os que estão lá no Sambódromo. Está escrevendo para a igreja, gente. Paulo está escrevendo para um povo que é igual a mim e você. Paulo está escrevendo para gente que era igual a mim e você. Gente que vive na terra, gente que vai para a fila, gente que pega ônibus, gente que pega trânsito. Gente que acorda cedo, dorme tarde. Gente que dorme e não acorda. Gente que acorda à tarde, vai dormir tarde. Gente que passa a madrugada nos computadores, mas não consegue passar 10 minutos com o Senhor. Gente que não consegue se desligar disso, como se isso fosse seu fôlego de vida, mas não consegue se ligar 10 minutos com Deus. Gente que diz: Maranata, vem Jesus. Gente como eu, como você, onde a nossa carne milita contra o Espírito. Gente como eu e como você, que a modernidade dos nossos dias significa dizer muitas vezes estamos ocupados. Gente como eu, como você, Senhor, eu quero filhos para o teu louvor, para a tua glória, para a tua honra. E depois os filhos nos tiram do melhor de Deus no dia a dia. Gente como eu, como você. Gente como eu, como você. Paulo diz: as obras da carne são conhecidas. Cutuca teu vizinho e diga assim: você sabe qual é o teu ponto fraco. Graças a Deus, Deus não nos criou antecipadamente com um quê tecnológico, com um display de LED na cabeça, passando aqui as letrinhas do que está acontecendo. Imagina. As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia. Diga lascívia. Lascívia. Olha. Desejo inconfessáveis.
apóstolo, tem certeza que essa mensagem é para Terra Fértil, que eu não ia pregar em outra igreja, não. Se eu fosse pregar em outra igreja, seria a mesma coisa. Porque é o corpo de Cristo, irmão. É o corpo de Cristo. O Senhor não vai chegar lá naquele dia e dizer assim, vem Terra Fértil. Não, Ele vai dizer, vem minha noiva. Quem é a noiva? Aquela que está com as suas vestes brancas. Por isso que esse congresso, que começa sexta-feira agora, irmãos, em nome de Jesus, não caia na cilada do diabo, achando que isso é para jovem. Se pecado, como se vida em santidade, fosse um apelo apenas para a juventude. Isso é um apelo para a igreja de Cristo, de Abraão até Isaac. Porque seja o mais velho que for aqui, seja o mais experiente, a começar de mim, seja aquele que tem maior posição, a começar de mim, a palavra de Deus é para todos. E eu preciso me expor aquilo que me levará à eternidade. Então venha se expor aquilo que determinará o seu lugar na eternidade. Porque cada dia Deus está construindo, nem isso tem falado isso aqui. Estamos em construção. Idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, grupos, grupelhos, dissensões, partidas e invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como antes vos preveni, que os que tais coisas praticam, está escrito, irmãos, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas aquele que conhece, que sonda os nossos corações, e amados, não tem como a gente dizer, nisso aí eu não sou presa. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Diga para o seu irmão, não brinca com a sua carne, que ela vai me derrubar. O pecado nunca vem oposto àquilo que você deseja. O pecado sempre é algo, em primeiro lugar, agradável. Você vai se sentir realizado. Na verdade, existem pessoas que têm dificuldade de se arrepender, porque no momento que elas vão se arrepender, há um sofisma dentro delas, que elas dizem que vão ter que anular a felicidade delas. Qual é a felicidade delas? A felicidade de estar fazendo aquilo que é contrário ao que Deus deseja, mas isso lhe agrada. Olha como o pecado já controlou. Mas existe um lugar em Deus, irmãos, graças a Deus. Tem uma música que diz, existe um lugar. Cadê ele? Ele sabe. Benjamin, você sabe. Pai querido, nessa noite, a gente vai vivendo vida, Senhor, e até que chega o momento que o Senhor nos coloca num lugar estreito, um lugar onde, se possível fosse, nós buscaríamos estar longe dele. Por isso eu quero te pedir, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. E assim como Jesus entrou na terra, e para que ele vivesse na terra a vida como um homem de Deus, ele teve que vencer o pecado dia após dia.
tentador veio não para criar uma cena, mas para derrubar Jesus. Mas ele venceu o diabo não porque ele era Deus na terra. Ele venceu o diabo porque ele deixou-se governar e dirigir pelo Espírito Santo de Deus.